essa casa de todos. E aí vai ter várias coisas assim, e vocês vão ter muitas surpresas, surpresas ativas, porque ninguém entrou nessa casa para ficar só assim. Para não ficar só na fala, vai ser bem rápida e a gente vai começar a trabalhar. Boa tarde a todos. Nós estamos imensamente felizes, cada uma presente. Isso é assim, é sem medida para nós, porque o caminho do Pindorama como movimento, e ele chama movimento porque justamente ele é algo em constante movimento, ele conta com as pessoas. Pede às pessoas. Então, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria começar o nosso tema lendo um pequeno texto, que é a Profecia Guarani, que é algo que nos acompanha desde sempre nos nossos encontros, desde o princípio do Pindorama, é o que dá sustentação ao nosso trabalho, tem dado sustentação ao longo desses anos todos. Profecia Guarani. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente pelos ossos de quem se põe em pé, e que voltem a encarnar-se as almas, disse nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Vou pedir para a Marli explicar um pouquinho a origem dessa profecia. Depois de um pouquinho. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua presença. Essa profecia ela foi recolhida no começo do século passado por Leon Cadogan, antropólogo suíço, morador na região sul do Uruguai, e que teve contato com os povos guarani daquela região. É uma profecia do povo Jeguapá, recolhida e preservada por Pablo Verá. Pablo Verá, em 1920, passou para Leon Cadogan essas palavras, foram registradas e hoje faz parte de um compêndio onde toda essa documentação está preservada no museu, na biblioteca de arqueologia na USP. Muito bem. Bom, a ideia nesse primeiro momento é realmente dar essas boas-vindas a todos e sentir, talvez pela primeira vez nesses 40 anos de Pindorama, eu estou um pouco menos que isso, né? Essas duas mães aqui começaram e eu entrei junto há uns anos atrás, mas talvez pela primeira vez nós começamos a sentir que o Pindorama começou a ser levado a sério, por incrível que pareça, né? A gente está há tanto tempo se fala, o Pindorama, mas quem que é o Pindorama? Hoje ainda alguém me perguntou, é uma ONG? Eu falei, puxa vida, nossa, né? Tanto tempo a gente trabalhando e ainda nós não somos, né? O que tem que ser para ser Pindorama? E uma das coisas que nós conversamos essa semana, eu estava falando com a Marli também, é justamente que o Pindorama, ele é o que é porque ele não é. Ele é justamente a ideia de ser
igual, de todos fazerem parte do mesmo momento, do mesmo evento, da mesma coisa, de não termos hierarquia nenhuma, então ninguém aqui é dono, coordenador, diretor, presidente, ninguém é nada. Nós somos seres humanos que acreditam que a alma humana tem suas próprias características e que em cada lugar do mundo a alma tem a sua cor e o seu jeito. E em cada lugar essa alma precisa ser respeitada, de onde ela é, onde ela nasceu e o lugar que esse ser escolheu para nascer e se desenvolver. Então, quando nós olhamos para a criança, e esse desde o princípio sempre foi o nosso olhar, né, buscando a antropologia do ser humano, nós sempre trouxemos essa ideia original de que a criança escolhe o lugar onde ela quer nascer e ela merece ser considerada por isso. Ela merece conhecer as suas origens o mais profundo possível, as origens do lugar onde ela escolheu para construir o seu corpo físico, para estar presente e para receber a sua alma. E essa alma tem uma cor específica desse lugar que ela escolheu para si. Então, nosso estudo ao longo desses anos todos sempre foi nesse sentido. Qual é a alma do povo brasileiro? Como é? Que cor tem? O que compõe? Quem são os elementos que fazem parte disso? E passamos esses anos todos nessa busca. Hoje conversávamos, a Uti e eu, que nós, Pedagogia Waldorf, poderíamos ser vanguarda em todo esse movimento que hoje existe de brasilidade, de naturalidade, de receber, de acolher, de diversidade, se há 40 anos atrás todos nós tivéssemos tido esse olhar que Uti e Marli tiveram naquele momento e que transferiram para tantas pessoas, né? Se hoje existe um movimento que parece que está surgindo em contra ou assim, tentando, vamos levar para a pedagogia alguma coisa diferente. E na verdade há 40 anos a gente está tentando fazer essa coisa diferente, só que poucas vezes fomos ouvidos. Poucas vezes foi olhado. Hoje existe esse movimento olhando para o Pindorama justamente porque lá de fora tem alguma coisa acontecendo. Mas isso estava acontecendo aqui dentro desde o começo. Só que foi difícil. Assim, confesso para vocês que ao longo desses anos nós lutamos bastante para chegar, para trazer, para mostrar para as pessoas as possibilidades que havia, as grandes possibilidades. E aí eu queria completar um pouquinho isso que eu disse, trazendo um pequeno trecho do Steiner, que eu usei um tempo atrás num congresso, nós fizemos até congresso, tá, gente? A gente teve um congresso Pindorama. A gente fez muita coisa ao longo desses 40 anos, e vocês vão poder olhar aqui nessa linha do tempo, aqui, né, com calma, depois vocês podem ir olhando. Tem todo o caminho do Pindorama, os encontros que nós fizemos, congressos, encontros internacionais. A gente foi pro Guetiano. A gente fez um trabalho lá no Guetiano, no Congresso Alma Humana, né? Como é que chama? Uma escultura social, uma performance. A gente foi para muitos lugares e tivemos que trazer coisas de fora para cá para mostrar que nós podíamos fazer coisas diferentes. A gente precisou receber gente de fora para dizer aqui pra gente, olha, vocês podem fazer isso, a gente está fazendo lá, isso que é daqui. Então, teve muitas coisas acontecendo ao longo desses anos, né? Tem história para contar. Mas o Steiner falou o seguinte: pela lei do karma e da reencarnação, a pessoa com aspiração espiritual chegará a saber como cada povo, mesmo um povo menos numeroso, pode dar sua contribuição para o desenvolvimento da humanidade como um todo. O mais significativo a ser demonstrado será justamente como as influências isoladas das missões dos povos fluem para toda a humanidade e até mesmo estilhaços étnicos, aspas do Steiner,
isolados, espalhados aqui e ali dentro da grande massa dos povos, encontram seu significado na harmonia universal da evolução da humanidade. Isso, porém, aos poucos, poderá se revelar aos nossos olhos espirituais. Isso se encontra no livro chamado Mitos e Sagas do Steiner. Então, e foi baseado nesses estudos e nessas leituras, na leitura da missão da alma dos povos, muitas vezes lido e relido, e outros escritos do próprio Steiner, que nós estudamos ao longo desses anos e tentamos fazer conexões, né? Encontrar dentro do trabalho que já existia nas escolas, dentro das diferenças grandes do Brasil, porque tudo é muito diferente em cada região do Brasil, o que é que se podia trazer, o que se podia levar à criança que fosse representativo da alma do povo que ela escolheu, onde ela escolheu para nascer. Nós trouxemos também elementos, né, de diferentes culturas. Tivemos ao longo desses anos visitas interessantíssimas, trabalhos. O Cacá Verá fez um trabalho muito grande também de estudos com a gente, trazendo uma relação entre o mito guarani e todas o caminho, né, da criação do mundo baseado nesses princípios com a própria ciência oculta. Então existe muito material pensado nesse sentido, e nós temos um site, que é o site Pindorama, onde muitas dessas coisas estão, muita gente acessa esse site, que é cuidado generosamente pelo nosso querido Elmo, que está ali ainda aqui nos ajudando e seguindo, né? Sempre tem estado com o nosso grupo. Durante a pandemia nós tivemos encontros online, como todo mundo, né? Fizemos bastante trabalho, pudemos abranger mais gente no Brasil, isso foi muito interessante também. E principalmente, assim, eu acho que o que a gente mais tem de verdadeiro é o estudo. E isso que vai se reverberando ao longo de todo o Brasil. Nós temos gente no Brasil inteiro, hoje, que nos chama, que procura, que pergunta, que quer fazer parte do nosso movimento, né? E aí nós fazemos isso. Fazer parte do movimento é simples, é só fazer. Não tem inscrição, não tem carteirinha, não tem formulário. Vem estudar, vem entender. Ninguém é dono, ninguém é chefe, ninguém coordena nada, a gente simplesmente se movimenta junto. Então a gente costuma dizer que eu, por exemplo, sempre falo, eu sou responsável por movimentar o movimento Pindorama lá no Sul. Cada um movimenta onde está. E a ideia é essa, que as pessoas se movimentem, que as pessoas busquem, que pesquisem. A intenção é insistir muito e trabalhar muito no professor pesquisador, que vai na sua região buscar coisas próprias da região para trazer para a sala de aula. E nós fizemos também uma coisa muito interessante, nós fizemos um trabalho bem interessante que foi buscar entre os jovens que fazem o TCM, o TCC, né, o trabalho de conclusão do ensino médio, trabalhos que têm relação com a alma brasileira, com temas relacionados a isso, e também eles apresentaram para nós esses trabalhos, e sempre que tem alguém a gente cria uma possibilidade de eles apresentarem, e depois esses trabalhos são incluídos, então, em uma alazinha, uma abazinha do Pindorama também, que então ali inclui esses trabalhos todos desses jovens, né? E hoje a gente tem bastante jovens que vão em busca, né? Tem trabalhos sobre grafismo, sobre música brasileira, sobre temas, né, dos povos indígenas, língua, várias coisas interessantes. Então, assim, basicamente é isso. Eu particularmente tenho um pezinho, né? Eu costumo brincar que eu tenho 2 sangues correndo na veia, um sangue lá do paterno, um sangue europeu,
alemão e o lado materno sangue guarani, bem raiz, lá do sul, do Rio Grande do Sul. E isso, eu brinco que briga aqui dentro de mim, e isso faz com que eu me mova muito bem nesses ambientes, mas sempre a terra, o chão, a raiz me acorda muito para a vida. Então, esse é o minha pequena contribuição dentro desse grupo, que a gente tem, assim, na UTI sempre essa inspiração, sempre foi para mim, foi uma inspiração desde o dia que eu a conheci, que eu soube que ela existia antes até de conhecê-la, e depois logo a Marli também, que fizeram esse trabalho nesses 40 anos de incansavelmente estar sempre em busca de mover as pessoas em direção ao conhecimento da alma brasileira. A busca é uma busca, não temos uma resposta, não temos uma lista, ó, essa é a alma brasileira. Não existe isso, mas existe sempre uma constante busca, um constante interesse em construir essa alma brasileira juntos. Eu vou levantar, porque senão eu não consigo falar, tá bom? Por causa do ar. Minha idade é avançada, só para vocês verem. Quem me dera sua idade avançada. Então, eu vou contar um pouco, né, como, o que moveu dentro de mim, para eu depois, junto com outras pessoas, formar esse grupo, que era o primeiro grupo de estudo, Pindorama, e depois agora é um movimento. O que movimentou dentro de mim? Porque eu não sou brasileira, eu não nasci nesse chão, mas eu nasci na Alemanha, longe. Cheguei aqui. Quase 60 anos agora, no ano que vem. Aniversário, gente. 60 anos no Brasil. No dia 7 de setembro. 3 coisas importantes. Uma, porque eu cheguei aqui, muito importante. Outra, porque a primeira escola Waldorf, e o terceiro todo mundo já sabe mesmo. Então, quando eu cheguei, depois de ter muitas vivências em outros países, que eu já vivi lá, no Egito, na Índia, no Paquistão, na Iugoslávia, muitos países, como criança, como jovem e como adulta também. Agora eu cheguei no Brasil. E aí, lembro muito bem, a segunda noite, quando eu pisei nesse chão, numa favela lá no Paraná, em Londrina, onde queria ficar como voluntária 2 anos, o que aconteceu? Me chamaram para dançar, um farolzinho, um casamento. E aí as crianças me chamaram para dançar. Minha alma se abriu. E acho que talvez isso que logo percebi. Quando uma estrangeira como eu chega no Brasil, parece que a alma se abre. Mas foi uma pequena percepção na favela lá do Paraná. E aí foram juntando várias vivências. Então, nada de estudo ainda, né? Foram vivências da maneira como o povo brasileiro me recebeu e como eu consegui perceber aos poucos o que vive na alma. Vivências, né? Sentimentos. Por exemplo, eu lembro muito bem que um dia fui convidada, junto com uma pessoa daqui da favela, subir as montanhas lá em Minas Gerais. E a gente andou, cansado, sol rachando, e aí chegamos lá numa chupana, não tinha quase nada. Mas as paredes estavam assim cariadas, assim, branquinhas. E as panelas, 3, 4, 5 panelas areadas, assim, brilhando, né? E a pessoa, então, não tinha nada. Aí me ofereceu um café, só que não tinha café. Então ficou lá, esquentando a água, colocou um pouco de açúcar, e do jeito como ela servia esse café, nunca vou esquecer. E não foi só uma vez, não. Com essa dignidade mesmo, de oferecer algo que, no fundo, não era quase nada. Visivelmente, mas invisivelmente sim. Então fui juntando muitas vivências assim, né, do povo brasileiro. E isso fez com que dentro de mim começou a surgir essa pergunta: o que é essa alma brasileira? O que é essa alma
desses tantos povos que se juntaram aqui, tem uma alma em comum, tem um jeito de ser brasileiro em comum. O que é isso? O que é o Brasil? E aí, então, aí começou uma coisa mais de estudo, porque eu me interessei, e a gente começou a pensar, junto com a Mali, várias outras pessoas aqui no Brasil, aqui em São Paulo também, a estudar o livro básico do Rudolf Steiner, do estudo da alma dos povos. A gente tentar ter ferramentas também de estudo para ver o que é uma alma do povo, o que é uma alma da língua, né? O que junta todas essas pessoas aqui no Brasil que vieram de tantos países. Tem os básicos e tem os outros. No outro dia eu vi lá na internet, tem acho que 45 países que já vieram aqui e como que eles vieram. Esses últimos, principalmente, fugidos, quase todos. Inclusive, continua fugindo, né? Pessoas para cá. E no outro dia eu conversei com uma pessoa que fugiu da Alemanha, que já, assim, bem velhinha, quase não falava mais português, porque ela era tão velhinha que ela já esqueceu de novo, ela aprendeu a esquecer. E ela falou isso. Aqui nesse país, lá, só que ela falava em alemão, aquele dialeto, né? Ela não falava mais português. Aqui é minha casa, né? E aí achei isso, e depois uma outra pessoa que veio lá da Nigéria, fugido também, e aí ele estava lá vendendo coisas assim na favela, né? Ele ficou lá andando assim, né? Oferecendo chinelos que ele tinha que vender para sobreviver, né? Que é bom, né? Que não é tão ruim, não, né? Eu achei assim, diferente tudo isso. Diferente daquilo que eu já vivenciei justamente em outros países. No Egito, no Paquistão, né? Diferente esse jeito. Não que os outros países não são bons, eles são bons, tem outras coisas boas. Mas tem um jeito mesmo aqui no Brasil que é algo especial. Especial no sentido, algo característico, vamos supor assim. Isso então, junto com Mali e outras pessoas, muitas pessoas, a gente está tentando descobrir o que é a característica do Brasil. E o que é essa história do Brasil, para a gente ficar mais consciente o que é realmente essa alma daqui, para a gente tentar ver qual que é aquilo que você falou, qual que é a cor, ou então o tom, dentro dessa orquestra mundial, dentro desse planeta nosso, dessa humanidade nossa aqui. Qual que é nossa participação no Brasil para que esse mundo, esse planeta, essa humanidade possa ser cada vez mais colorida, com muitos tons também. Então essa é a nossa procura, tem muita coisa para falar. E ela é muito melhor do que eu, porque ela estuda muito mais do que eu, para ser profundo. Assim. Eu não, eu espalho. Tanto, por exemplo, já fui lá no Japão, falei também, vamos estudar a alma japonesa. Vocês ficam lá repetindo aquilo lá que o professor alemão falou 40 anos atrás, que tem que ser assim. Não, será que precisa? Vamos estudar a cultura japonesa. Vamos estudar o que é o eu no Japão. Eu tenho 20 palavras para eu. E não é só uma, não. Esse eu se encarna como? Totalmente diferente. Talvez, né? Vocês têm que estudar. Aí assim por diante, né? Incentivar o estudo, tá bom? Agora ali vai se aprofundar. Não vou me aprofundar não, porque nós temos uma parte artística e essa sim vai trazer para vocês a essência do saber pisar no chão com suavidade. Como nós estamos nesse chão. Eu encontrei ainda há pouco a Carla, que está aqui presente, e há um tempo atrás, muito tempo atrás, um dia ela me trouxe uma pérola, uma preciosidade, de um amigo que estava fazendo doutorado na época e tinha uma frase. Como você está? Não. Onde você está? Aqui. Sobre os meus pés. Essa resposta, onde você está? Aqui sobre os meus pés, vocês vão ter essa vivência com
a música que vai ser apresentada. Sobre os nossos trabalhos, nós teremos mais 2 dias para conversar e vamos aprofundando aos poucos. Para hoje, eu só queria acrescentar que sim, a Beatriz é a primeira pessoa com a qual a UTE começou a trabalhar em Florianópolis com a raiz da alma brasileira, sim. Ela é essa pessoa, sim. Então, os demais que estão aqui, os colegas que estão aqui, nós aos poucos vamos apresentando para vocês, que eu sei que vocês estão em formação, não vamos avançar nesse horário, né, Uta? Para vocês vivenciarem o que é mais importante, que é a parte da música. Da forma, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e que bom que a formação está aqui junto também. A formação e os tutores também. São 2 fóruns diferentes. O fórum dos formadores e o fórum dos tutores. Ambos estão representados. Tem muito mais gente nesse grupo, mas estão bem representados. Então, para vocês, né, que sorte de vocês estarem aqui hoje, porque hoje nós, como Pindorama, também estamos recebendo a grata presença do primeiro momento que nós nos conhecemos aqui nessa terra, no Paraná, da etnia Funiô, que está aqui presente, representando toda a força das origens dessa terra. Não foi uma coisa pensada, mas aconteceu. Então, usufruam. Tenham uma boa tarde a todos. Obrigada. Nhé porã tenondé. Nhé porã tenondé. A gente vai cantar uma melodia com essas palavras. São as palavras formosas, as palavras que contam o mito da criação. E eu vou cantar primeiro para vocês tocarem. Tem 2 partes. Vou cantar primeiro. Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. Escuta mais uma vez. Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. Vamos ficar de pé? Vamos lá. Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. Escuta mais uma vez. Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé, tenondé. Tá? 3 e... Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. 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 E a segunda parte é assim, ó. Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. Nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. Quer falar mais uma vez? Nhé, nhé porã tenondé, nhé porã tenondé. 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 E agora a gente termina com a primeira. Nhé porã tenondé,
Obrigado, Jorge. Sobre isso, sobre essa obra, enquanto não der, nós falaremos no decorrer dos nossos trabalhos, tá bom? Também faz parte das pesquisas que estão na USP arquivadas. Vitor, e você? Agora nós vamos ter uma vivência do grupo Som Andante e nós queremos convidar a todos para participar do desenvolvimento desse trabalho que nós já estamos há alguns meses, alguns encontros, pesquisando, trabalhando e criando essa música e essa apresentação, e que todos, com um espírito de acolhimento, se integrem, que se sintam convidados a participar com a gente. Então nós vamos fazer uma música no sábado com 4 partes. Então nós vamos ter uma abertura e 3 canções. Então nós vamos agora cantar a terceira música dessas 4. Nós vamos ter outros encontros, nós vamos aprendendo as músicas. A ideia é que a gente vá construindo e no último dia a gente possa fazer toda a criação juntos, Então agora a Suzane vai. Dessa música fazem parte alguns bolos. Quem gostaria de tocar? Pode ser movimentado.
Então esse foi a primeira passagem, a gente vai cantar de novo. E eu sugiro que quem tiver outros instrumentos e quiser tocar durante, tiver flautas, a gente pode ir colocando os instrumentos. Ele se cria a partir do amor para criar vida. Então, espírito, amor, vida. Uma coisa para os gongos, quem quer os gongos, vocês veem que o tempo todo eles combinam. Agora tem um momento que fica muito bonito parar todos os instrumentos, que é no final, são 3 estrofes. Uma vez o espírito, depois é o amor, depois é a vida. Nessa última estrofe, o som vivo, aí para, do meu irmão. Os gongos podem cantar. Pode. Aliás, acho que quem quiser, tiver vontade para caminhar, acho que no dia que formos apresentar essa música vai ser feita caminhando. Porque é um som andante, né? Não é um som parado. E nós somos o som andante. Vamos caminhando.
uma abertura, então a gente pode terminar e já tentar emendar com essa que a gente cantou. Apresenta-se
Canamari. Carmela, Jaragueiro, Tupinambá, Patis, Arará, Guarujá, Guarulhos, Lituânia. Vamos levar esse som vivo de todos os nossos irmãos aqui e fora também, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos.
algumas décadas, eu namorava esse movimento sem saber o que era. E aos olhos do Felipe, eu acabei bebendo dessa água e aqui me faço. Por muitos anos eu trabalhei com educação, na área da educação. Lá em Minas a gente teve a oportunidade de acompanhar 2 fundações de jardins e a antroposofia sempre presente na minha vida. Hoje eu faço trabalho com comunidades indígenas e essa é uma relação forte que me liga ao movimento Pindorama. É importante pensar que se a gente quer um país melhor, a gente precisa saber quem a gente é. Imagina você se olhar no espelho e não saber quem você é. Então, para entender melhor o que será no meu futuro, é importante saber quem eu era, quem eu sou e aonde eu quero chegar. Então, com as comunidades indígenas, percebo bastante essa relação de lugar. Eles sabem onde eles estão e eles têm muito o que compartilhar conosco. As fotografias que vocês estão vendo ali no varal fazem parte de uma comunidade que se chama Panará. Eles ficam entre o estado do Mato Grosso e o Pará, no rio Iriri. Os Panará, eles são um pouco populares porque durante a ditadura a BR passou no meio da comunidade deles e dizimou. Então, era uma comunidade de 120 habitantes e passou para 30. Ano passado eles comemoraram 50 anos de retorno ao território original e também esse número de 120 habitantes. Então, 50 anos depois, eles estão novamente fortes e prontos para mostrar para a gente como é essa relação com a nossa alma brasileira. As fotografias, elas estão à venda, o dinheiro é revertido para a comunidade e esse trabalho ele é feito a partir de uma popularização da cultura indígena. É importante sempre lembrar que a língua, a fala é um ser vivo e ele precisa, em constante mudança, também crescer junto. Né? A palavra índio, não é que ela é errada, mas já não cabe mais nesse olhar eurocêntrico que formataram para a gente. Né? Então, são mais de 200 etnias, são mais de 150 dialetos, então a gente precisa entender que a nossa origem é muito mais do que uma simples restrição a uma palavra. Então, a comunidade indígena, ela é plurissignificativa, assim como a nossa diversidade. Não existe lugar nenhum no mundo que você olha para o seu lado direito, que você olha para o seu lado esquerdo, que você olha para o seu lado de trás, para o seu lado da frente, e você vai ver tamanha diversidade. Não existe lugar nenhum no mundo onde tantas diferenças convivem. E a gente tem muito que aprender com essa nossa alma, né? Que apesar de estar aí há muitos anos, hoje a gente tem a oportunidade de reconhecer e ressignificar. Né? Temos os quadros também. Esses quadros, eles são a partir de simbologia indígena das comunidades que eu frequento, e é uma ressignificação, uma reatualização. Não é apenas um lugar estético, um objeto de estética para você olhar, mas é um lugar para você se reconectar com aquilo que já existe na gente. Né? Se a música tocou, não é a música que você descobriu aqui, era algo que estava adormecido em você e por algum motivo isso foi tocado. E a comunidade indígena tem o seu lugar especial para fazer com que a gente tenha essa rememoração da nossa história, da nossa memória. E o movimento Pindorama me acolheu super bem, agradeço essa oportunidade. Seguimos. Você não quer falar que tem uma foto da sua mãe? Ah, sim. Avô? Por muito tempo eu passei dentro da educação acreditando que essa mudança, essa sensibilidade poderia ser feita através dessa sistematização da educação.
E aí, com 33 anos, eu também decidi morrer e nascer, igual o Cristo. E aí, pedi vários amigos, olha, eu estava querendo descobrir. Na verdade, quando eu fiz 33, eu ia para o Vietnã entrar num monastério. E aí veio a pandemia. E aí foi muito difícil, porque eu tinha me programado desde os 29 para poder fazer essa viagem e acabou que não deu certo. E aí, durante a pandemia, um colega de profissão estava se desfazendo de alguns quadros. E ele falou assim, olha, eu acho que tem esse aqui do Di Cavalcante que eu acho que você pode gostar. Eu falei assim, beleza, eu gostei, eu quero sim. Você quer vir pegar ou você quer passar uma tarde aqui pra gente trocar uma ideia? E a gente acabou trocando essa ideia. Eu falei assim, olha, Adriano, eu queria passar um tempo um pouco mais próximo de alguma comunidade. Ele falou assim, olha, a gente está na pandemia, então tá meio difícil, mas assim que tiver uma oportunidade, eu te falo. E aí surgiu uma eco-aldeia, um encontro de várias etnias, e nesse encontro, eu estava com muita dificuldade de soltar essa viagem, não estava acontecendo. Remarquei passagem, remarquei hotel, e era bem no começo da pandemia, então foi muito difícil para poder aceitar essa relação de, tipo, pô, não posso entrar no monastério. E aí eu, assim, tive a oportunidade de conhecer dezenas de países e não conheço o meu país. E aí um parente chegou perto para mim e falou assim, por que você não começa a conhecer no Brasil? Aí eu falei assim, nossa, mesmo, né? Por que eu não me conheço para depois conhecer o restante? E foi a partir desse lugar que eu soltei essa viagem e comecei a fazer uma viagem dentro do território brasileiro. Aí eu comecei lá no norte, lá no Pará, passei pela Serra do Piauí, Serra da Capivara, maravilhosa, os Marajoaras lá do Pará, e fui descendo, até que eu cheguei no Mato Grosso, onde tem os Panará, né? E aí nos Panará eu passei 45 dias. A fotografia foi uma forma de conectar, porque você imagina uma pessoa estranha chegando na sua casa, não é o primeiro contato que você vai abrir a porta, deixar ela dormir na sua cama, fazer as coisas dentro da sua casa. Então eu cheguei quietinho a partir de uma ponte com um antropólogo, e aí a fotografia foi esse lugar, porque eu tirava foto, os curuminhas, as crianças vinham, né, os piazinhos, piá, você já deve ter escutado isso, né? Piá. E aí eles vinham, ficavam olhando e ria, e aí a fotografia foi esse lugar de abrir a porta, né? Croquem Prian, que é o nome da exposição, e é Coração Criança. Eles acreditam que a criança é uma parte do ser, do coração do adulto que está ali andando. Então, o piazinho é um coraçãozinho que está andando ali. E aí essas fotografias, elas têm essa possibilidade de... É uma parte, tá, da exposição. E esse aqui é o meu avô. Eu acabei sendo batizado lá, recebi o nome de Popaci, que é guerreiro branco, né? Esse aqui é meu primo. Aqui eu passei a Copa do Mundo lá com eles. Foi bem legal, porque era assim, 2 televisões, não tinha energia, era energia a partir de diesel. E aí você imagina, né? 2 televisões para 100 pessoas, e na hora do jogo caía o motor, era muito engraçado. E aí teve um dia que e aí, assim, vamos assistir o jogo? Eu falei assim, não, Japão, velho, não quero assistir o jogo do Japão não. Ele falou assim, moço, mas é nosso parente, vamos lá. É parente, velho. Você olha o olhinho deles pra você ver como é que é. Olha, eles sabem tanto que fingem que nem sabem as coisas, eles são demais. E aí foi nessa que eu acabei conseguindo essa relação de intimidade com eles, e acabei ganhando uma família, acabei sendo batizado, e tenho um carinho muito especial pelos Panarás. Na Netflix tem um documentário, inclusive o Território do Brincar, aquele filme documentário, né, foi gravado lá com eles. E aí é isso. Esquecendo mais alguma coisa?
Mas eu vou fazer um comercial, posso? Pode, claro. Sim, porque ele não vai falar. Se fosse meu, eu também não ia falar. Então, vou precisar de outra pessoa. Porque é assim, né, que ele tem essa ligação forte com essas pessoas. E aí essas fotografias e pinturas também são à disposição, porque, pelo menos da fotografia, né? Sim. Eu acho que a fotografia tem um preço até mais ou menos alto. Por quê? Porque vai ajudar justamente as pessoas de lá. Então, esse dinheiro, se alguém quiser comprar, vai voltar para essas pessoas, para a sua família, né? Seus parentes. Sim. Exatamente. Parte do valor das fotografias vai direto para a comunidade Panará e a outra parte serve para pagar a gráfica também como parceira para poder fazer essa relação com imagens, né? É muito importante. Os quadros, eles são símbolos de histórias orais que a gente acaba tendo acesso nessas comunidades e aí a gente vai ressignificando. Claramente que eu não explico todos os símbolos que eu coloco no quadro, até porque isso precisa ser despertado pela própria pessoa que acessa. Então, eu só queria falar do primeiro ali, que é o Mano Galdino, e a gente lembra bem, lá em 94, 96... Qual é o primeiro? É o primeiro ali, em cima, Em cima de baixo. De baixo. Está do lado do som. Isso. O Mano Galdino foi um pataxó, a Rain, que veio fazer a comemoração. Na época ainda a gente tinha a relação com o Dia do Índio, de 19 de abril, e ele perdeu o último ônibus e dormiu no ponto. Obrigado, Luzia. E um grupo de jovens, e até estavam participando do governo anterior, tacou fogo nele de brincadeira. Falou assim, não tem nada para fazer, deixa eu jogar fogo aqui nesse indígena. E aí ele veio a falecer, óbito, poucos dias depois. Esse é o Mano Galdino. É importante que a gente sempre lembre dessas pessoas que por algum motivo passaram por aqui e nos deixaram essa memória. Em primeiro momento é uma memória triste, mas também é uma memória muito forte e alegre, porque a partir dele nós temos a possibilidade de que isso não se repita. Então essas memórias são memórias presentes. Né? Esse fato aconteceu onde? Brasil. Alguém quer perguntar uma coisa? Uma pergunta. Como foi a recepção de você como homem branco acessando mesmo através de um antropólogo? Qual que é a relação deles com relação a isso? É importante que a gente sempre não se esqueça do nosso lugar, né? Então, tudo que eu falo aqui é baseado de um parâmetro de um homem branco, cis, completamente privilegiado que mora numa cidade. Então, nem todo tipo de palavra que eu uso é adaptável para aquilo. Então, existem certas formas de se fazer existir no mundo que, a primeiro momento, passa a ser um estranhamento. Mas é importante que você se lembre que o que você está vendo é um espelho daquilo que é você. Então, a fotografia foi um lugar muito importante, porque eu não precisava... Poucos deles falavam a língua portuguesa. Então, a fotografia foi uma forma de comunicação através de imagens que me deixou num lugar muito confortável, que eu não precisava falar nada, né? E também não queria falar nada. Então, eu ficava quietinho, quase que invisível. Tanto que o primeiro convite surgiu para participar de um festejo. Vai ter uma festa, você podia vir para poder passar com eles. Eu falei assim, não, eu prefiro no dia a dia. Então eu cheguei e fiquei quietinho, ficava olhando, observando, até porque em primeiro momento eu fui para poder escrever uns símbolos de maneira escrita, era oral, então os símbolos eles estavam apenas na oralidade,
E aí a gente fez um trabalho de colocar esses grafismos na escrita. Depois a gente passou para a escola. Então na escola a gente trabalhou a identidade a partir do olhar deles, sempre a partir do olhar deles. E aí as crianças, aí eu falei assim, então o que você vê que te representa na sua comunidade, na sua casa? Aí eles vieram com um desenho, e aí depois a gente pegou esse desenho e colocou ele em formatação geométrica, e aí a gente falou assim, olha, então, seus avós também faziam esse tipo de desenho para representar como eles eram. Vamos ver aqui como que eles faziam. E aí a gente levou os mais velhos, e aí eles aprenderam os grafismos que já estavam sendo esquecidos. E aí a gente fez um trabalho de pintar os cadernos, depois a gente começou a pintar as escolas, e aí toda a comunidade aprendeu os grafismos que até então só os mais velhos sabiam, né? E aí a partir disso eu fui ganhando uma possibilidade de não ser visto como eles, porque eu não sou, mas de eles perceberem que eu estou ali em favor de ajudar e somar, não como uma pessoa que chegou lá, tirou foto e foi embora. Posso fazer uma contribuição nessa sua fala? Quando nós começamos hoje, nós lemos o verso de abertura da profecia Guarani. E na profecia Guarani tem uma frase que diz: e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena. Esse depoimento do Maui, se nós conseguirmos ter um momento assim de pensamento, né, de silêncio, a gente vê que ele estava ali naquele lugar, pensando nessa profecia Guarani, os primeiros adornados novamente se erguerão pela morada terrena. Ele estava ali, ele fez uma ponte com aquilo que estava um pouco esquecido, né? Totalmente esquecido. Então, são esses os primeiros adornados, aqueles que sempre estiveram aqui. Esse é o princípio do começo, meio começo. É uma coisa que a gente vai tentar desenvolver um pouquinho melhor nos próximos dias. Mas essa vivência que o aluno está trazendo é a própria prática da profecia. Quem está aqui hoje, quem realmente veio aqui hoje, são esses primeiros adornados. Aqueles que sempre estiveram aqui e hoje estão voltando aqui. Em outros corpos, né? Sim, claro. Reencarnação não é. É você estar vivenciando nesse espaço, como poderia ter passado por outros espaços, né? Mas aqui nesse momento, nesse agora, vocês estão aqui, nesse corpo que vocês estão aqui, vocês estão tendo a oportunidade, nós estamos, né? Temos que nos incluir nessa fala. Nós estamos tendo a oportunidade de rememorar aquilo que já fomos e que agora estamos tendo a oportunidade de vivenciar novamente aquilo que nós fomos. Como estaríamos se estivéssemos em outro país, em outra alma, não é? A questão não é territorial. Os primeiros adornados novamente se erguerão pela morada terrena. Não está falando Brasil, não está falando Pindorama. Toda a sua extensão, morada terrena como um todo. Para desenvolver isso, a gente tem outras coisas hoje aqui agora para falar, né? Então não vou entrar muito nesse assunto. Mas acho, tem alguma pergunta para a gente possa melhorar isso ou não? Podemos. Tá bom, né? E aí eu acho também que tem essa relação com colocar, né, os adornos. Quando você está dentro de uma floresta, existe uma proteção
tem um verso que eles me ensinaram, Lorema rota para Waitaquaruporã, IJJ, que eu sempre possa estar no caminho certo da floresta, que eu sempre possa ser guiado pelo caminho certo da floresta, que a gente possa sempre ser conduzido por esse. Fala de novo, por favor. Lorema rota para Waitaquaruporã, IJJ. Pode falar mais uma vez, por favor? Lorema rota para Waitaquaruporã, IJJ. Em português seria? Que a gente possa sempre estar do lado correto, que ao entrarem, no caso eles fazem esses versos ao entrar na floresta, mas eu imagino que a floresta para a gente que está na cidade é a própria cidade. Que a gente possa sempre estar do lado correto da cidade, que a gente sempre possa estar protegido na cidade, que nossos passos sejam abençoados, que a gente possa ter consciência que o nosso passo é a gente, tudo é a gente. A mensagem que você manda é você, a camisa que você escolhe é você, e tudo isso é um símbolo, e tudo isso é uma forma de existir. Que a gente sempre possa ter consciência dessa existência, que a gente sempre possa estar do lado correto da existência. Não que exista um lado errado e um lado correto, mas que a gente possa estar sempre abençoado pelo lado. Eu acho que amanhã, né, que a gente vai continuar com esse trabalho nosso do Tupante Mandê e vai ter vários trechos, né, desse mito, ou sei lá, dessas palavras famosas. Aí tem um trecho que fala justamente sobre isso. Surpresa para amanhã. Com outras palavras, mas é nessa direção. Bem, alguma pergunta, assim? Posso também estar falando precipitadamente, mas eu estou falando das minhas experiências. São apenas a partir delas que eu posso contribuir. Eu tenho uma pergunta. Como uma pessoa, ser humano, quando uma pessoa vai de encontro a isso, você sai de lá mesmo pessoa? Não. A vida é feita de encontros. E a partir do momento que você... Primeiro que existe um silêncio completamente ensurdecedor na floresta, que a gente não está mais acostumado e não percebe mais. Antes de vir para cá, estava conversando com um colega lá da casa, que assim, como a gente banalizou o fato do tempo do século XXI. Você não pode lavar uma louça, você tem que lavar uma louça escutando um podcast. Você tem que fazer seu trabalho, respondendo mensagem, respondendo e-mail, dando atenção a uma pessoa. Você nunca está presente em um só momento. E na floresta você aprende tantas coisas a gente esqueceu, mas é preciso também esquecer para que a gente possa lembrar de novo. Então os encontros que comigo acontecem na floresta, primeiro que quando eu vou, eu chego nesse ambiente completamente de coração aberto. O sorriso é uma grande expressão de comunicação, de conexão. Deixar a roupa que eu visto na cidade lá e entrar completamente nu para esse tipo de encontro. Então, quando você acorda pela manhã e percebe o som de um pássaro e você volta para a cidade e escuta barulho de carro, e você lembra do som de um pássaro, você nunca mais vai ser o mesmo. Só que eu vivo na cidade, então eu também tenho que prestar atenção nesse barulho. E não posso esquecer que tem um pássaro, que tem um carro. Então eu acho muito importante acessar esse tipo de conhecimento
que eu faço com isso aqui? Eu não posso ignorar o barulho do carro. Então os encontros, eles só despertam um sentimento que por muitos anos a gente teve e a gente tem se esquecido. Nunca volto o mesmo. E nunca eu chego lá o mesmo também. Na verdade, ninguém é a mesma pessoa de ontem, ninguém é a mesma pessoa de 10 anos atrás, ninguém é a mesma pessoa daqui 5 dias, ninguém vai sair daqui a mesma pessoa que entrou. Estamos a todo momento em encontros. Quando você foi a primeira vez para a igreja, você foi só ou você foi em grupo? Como foi? Eu fui só e o meu anjo na guarda. Né? É engraçado. Eu tive a oportunidade de ir em vários outros lugares geograficamente muito distantes daqui, sempre sozinho. Então, quando eu entrei em uma aldeia pela primeira vez, a sensação que eu tive é que aquilo não era a primeira vez para mim. Tem mais de 2, 3, 4 que eu estudo a comunidade indígena já tem muito tempo, inclusive alguns livros, né, que eu consegui. Os 2 livros mais recentes são sobre as comunidades indígenas. E aí, dentre todos esses anos, 4 anos, eu tive a oportunidade uma vez de experimentar uma medicina da floresta com os runicuins, que foi a primeira vez que eu me entreguei, assim, falei assim, não, agora eu vou tomar. Eu sou bem caretão, assim, pode não parecer, mas eu não, sempre ficava muito assim, não, tem que estar muito bem, o universo tem que conspirar com muitas informações para que eu possa me entregar por completo. E com os runicuins eu me senti bem. E eu pedi para a medicina 2 coisas. Eu gostaria que fosse muito afetiva essa recepção e que eu me recordasse com muito amor daquilo que eu já tinha experimentado e que por algum motivo eu esqueci. E aí esse dia eu me vi em uma comunidade indígena, deitado com os meus pais, né, em uma aldeia. E aí eu falava assim, estou muito cansado. E aí a voz da planta virava para mim e falava assim, eu sei que você está cansado. Se você fechar o olho, eu te coloco em um outro lugar. E você descansa e vai começar tudo de novo. Mas presta atenção. Foi você que escolheu estar aqui, com os pais que você tem, com a irmã que você tem, com os amigos que você tem. Isso tudo é responsabilidade sua. E aí você vai fechar o olho e vai deixar isso tudo? E aí, agora, o que você quer? Se você quer descanso, você vai ter. Só fechar o olho aí e te coloca em outro lugar. Aí eu fiquei de 6 horas da tarde até tipo 8 horas da manhã, assim, fechar o olho. Morrendo de medo de fechar o olho mas isso foi bom porque assim, foi uma puxada de orelha, assim, né? A medicina da floresta, ela é muito sábia. Nem sempre ela é entendível, mas nesse momento eu percebi assim, claro que você está cansado, a vida é esse esforço mesmo. Mas se você quer desistir, pode desistir. Fecha o olho aí que eu te coloco em um outro lugar aqui agora, ó. Mas vai começar tudo de novo. Você vai querer desistir de novo, em outro lugar. Mas foi lindo, porque aí foi passando, né? Eu sou... Os meus pais, eu não conheci meus pais biológicos. A minha família que me recebeu aqui nessa terra me preencheu de uma forma tão grande que em nenhum momento eu sinto nenhum vazio quanto a isso. Mas foram passando vários rostos assim na minha frente
pai, que já se foi, minha mãe, minha irmã, né, meus amigos. E como a gente tem essa ligação, né, como foi dito no princípio, a gente escolhe aonde a gente vai nascer. E eu me sinto hoje um pouco responsável, muito consciente do que eu faço. Porque se a pessoa tem um quadro na casa dela e esse quadro, né, ele tem uma aldeia, é porque lá no fundo ela já morou numa aldeia. Foi ela que escolheu o desenho, não foi o desenho que escolheu ela. Isso, e acho que a arte, por muito tempo eu procurei na educação o que a arte hoje me oferece, que é essa sensibilidade. Eu não vou ensinar um adulto de 25 anos a não jogar lixo no chão. Não tem como eu ensinar isso, mas eu posso sensibilizá-lo de uma forma que isso vai no coração, isso de ensinamento para ele. E a arte fazer isso de uma maneira tão bela e silenciosa que eu acho que a gente está precisando. Sensibilidade. Acho que é isso. O diesel, você falou que abastecia o gerador, é obtido como? Aí são processos e processos, mas existe eles são assistidos pelo governo, ainda assim tem muito o que se fazer. Então, para o diesel chegar lá, são 3 horas de caminhonete para chegar na cidade mais perto. Aí na cidade tem um posto que oferece o diesel todo sistemático, né? E aí eles fazem essa relação com o governo paga, e aí o diesel sai de lá, serve para os barcos também, né? Porque eles precisam caçar. Mas tem embarcação já movida a energia solar. A gente, sim, claro, a gente corre. Você sabe correr, sabe? Você fica o tempo todo correndo, quando você vai na farmácia você vai correndo? Não tem necessidade. Então, existem tecnologias, mas não quer dizer que eu preciso ficar utilizando essas tecnologias o tempo todo. Com certeza já leu vários livros, mas nem por isso você sai falando sobre todos eles. Então, essa relação com tecnologia mais nova ou mais velha vai depender de muitas possibilidades. Às vezes, o governo não conseguiu chegar ali com a energia solar. Tem energia solar, mas não sustenta uma escola o dia inteiro, porque são 3 turnos. Bem, então... É só ter isso. Sim. Se quiser, eu acho ótimo levar esse tipo de tecnologia lá, mas eu não acho que é tão simples assim. Não é fácil e muito econômico. A gente tem que parar de perduradamente desperdiçando a poupança que os fotossintetizantes fizeram em milhões de anos, depositando no carboneto. Sim. São mundos e mundos e mundos. Cada cabeça é uma sentença. Então eu acho que é importante que a gente equilibre essa relação que a gente tem, até porque os ensinamentos que eles têm para oferecer são muito maiores que o nosso, que toda a tecnologia que a gente tem. Sempre viveram sem energia. Mas a tua precisa de energia. Eu gostaria assim, só da gente aproveitar a presença do Tiniá e poder enriquecer a nossa conversa. Sei que ele está aqui em silêncio ouvindo, mas acho que ele pode trazer uma contribuição e ajudar nesse encerramento desse encontro. O que você gostaria de trazer para nós, Tiniá? Vocês gostariam de ouvir? Sim, por favor.
Eu me lembro que toda vez que minha mãe dizia, bata palma para nós, ela dizia, palma para fulano. Mãe, por que a senhora sempre diz palma para nós? Meu filho, porque o ego do outro não aflorar. Quando você bate palma para nós, todos ganham a palma. Porque a mesma importância de quem está ali, te ouvindo, é a mesma sua de estar falando. A mesma importância de quem faz a panelinha pequena, quem faz a grande, tem o mesmo valor. Mas a maior deu mais trabalho, gastou mais barro, gastou mais... Não, tem o mesmo valor. É as mãos que servem. Bom, gente, eu ouvindo aí sobre os Panará, né? Eu assisti um filme sobre eles lá no Museu do Índio, de Botafogo. Eu trabalhei no Museu do Índio, recebendo turistas, escola, todo tipo de ser humano, com ideias, pensamentos, e se confronta com muitas verdades, né? Eu nasci na beira do rio Ipanema, um afluente do São Francisco, no estado de Pernambuco. O meu povo funiô, que significa imigrante da beira do rio, é um povo nômade que não tem, por ser nômade, não tem posse. E se não tem posse, não tem dor. Se tudo é nosso, eu não vou sofrer pelo que eu perdi, porque eu nunca tive. E o que é que eu tenho? Eu tenho a minha saúde, o meu estado emocional equilibrado, tenho uma pedagogia ancestral para me situar e me trazer para a terra, para quando eu for desnorteando eu voltar para saber que eu pertenço aqui. E esse viver com integridade, no sentido de integridade, no sentido de inteiro. É difícil viver quando você precisa representar. Como que eu vou ser feliz sendo aquilo que o outro quer que eu seja? Como eu vou ser feliz se eu tenho que representar para eu ser aceito naquele meio? O que é felicidade? O não índio costuma dizer, ou não indígena costuma dizer que felicidade são momentos. Cria-se momentos. E nós costumamos dizer que felicidade, que tristeza são momentos. É invertido. A tristeza é momento. E a felicidade tem que ser mais constante. E para manter essa constância, é só não ter posse. Simples assim. A palma para nós, o sapato para nós, o bem viver para nós, o pindorama para nós. Isso é pindorama, isso me identificou. O que é ser índio? Indígena foi um nome para identificar os povos que viviam num estado diferente, na mata, tal. Índio, indígena, mudaram os códigos para poder não dizer programa de índio, programa bobo. Por conta disso houve essa reparação para desviar, talvez amenizar o preconceito, né? Foi o que eu entendi pelos antropólogos que, né, geraram esse movimento de mudar de índio, que é tão bonito índio, gente, não é feio. Não é, eu sou índio. O que ele acha que eu sou, o sentimento dele é dele, não é meu. A raiva dele, o ódio dele é dele, não é meu. Então, se ele acha que eu sou bobo, é o sentimento que ele tem, não me pertence. E para não ser atingido por isso, você tem que ter sustentação. É esse espírito inteiro. E o que é espírito inteiro? É quando você não entra na frequência do outro.
como não entrar na frequência do outro? Se você vive num estado onde o rio está ali, onde brinca com seus filhos, e você tem uma harmonia de energia e de servir naquele meio, naturalmente eu tenho grande reserva de não me deixar entrar na frequência do outro. Porque eu tenho reserva e registro de felicidade. Esse registro de felicidade é quando eu brinco, pego os sapinhos e coloco nos baldes e começo a brincar com os sapinhos. É quando eu pulei da árvore, no rio e tentei nadar contra a maré para testar a minha capacidade de nadar. E esse registro de felicidade passa a ser reserva emocional para enfrentar as dificuldades que possa vir com as dobras do tempo, da contaminação. O que é ser índio? Vou usar índio. Nós chamamos de setsu. Se é mato, tso é solto, solto no mato. Não é solto só porque corre no mato, mas solto também de sentimento, de emoção, de doação. É como ser indígena, onde você tem que representar. Não é fácil ser indígena numa sociedade que representa para o outro o tempo todo. Para eu ser aceito, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que representar. Nós estamos aqui para refletir. Eu não sei se eu estou falando dentro, mas eu entendi que a grande tribo Pindorama, eu acho que ela tem esse princípio, da gente se olhar. Porque antes do espelho, nosso povo não tinha espelho. Aí, chegaram os europeus e nos deram espelho. E aí o índio pega o espelho e vai se olhar. Aí complica. Como você é feia, mulher? Aí a Índia disse, o problema é seu que me olha, eu não me olho. Porque eu vejo você, o seu sorriso. Não é isso que eu acho de você. Gente, quebra qualquer frequência que o outro quer que você entre. Mas como você me acha feia, você tem um problema sério na sua vida. Você vai ter que me olhar. Como eu não tenho espelho, o meu espelho é o outro. Porque através do espelho, eu me vejo, se o batom está direito, se o brinco está aqui, se está... Não. Mas você está com colar, está com... Sim, faz parte. O galo é bonito ou é feio? A galinha... O galo geralmente ele é mais bonito. O leão é mais bonito que a leoa. Então no mundo animal nós somos animais. Então geralmente nós teríamos que se botar mais coisa para encantar o sagrado que é a fêmea. Tão sagrado quanto a terra fértil que cria, tão sagrado quanto esse ventre que acolhe e vê os seus desnorteados, as suas criaturas. Foram dizer que era pecado andar nu em nome de Deus, e agora eu não sou índio porque eu estou com roupa. Como entender isso? Fizeram eu vestir roupa e agora eu não sou porque eu estou com a roupa, gente. O que é que realmente vocês querem? Quando eu digo vocês, não é vocês que estão aqui não, gente.
Todos vocês, todos nós temos nossos ancestrais. Desde a Alemanha, que o tataravó da Ute, ele não viveu no estado de Apple e de Vitor Hugo. Ele viveu num sistema simples de vida. Ele pode ter certeza que a qualidade de vida do tataravô, do bisavô dela não foi, essa é a ancestralidade dela. É quando nós reconhecemos a nossa ancestralidade no simples, daquele canto, naquele fogo. Aí é atuado esse sensor da gente que reconhece aquele canto antigo, que ecoa nesse distanciamento que nos tirou e nos distanciou da nossa sensibilidade de ver o outro como nosso espelho. Isso é ser franco o suficiente? Os povos indígenas, várias etnias, o grande perigo da cultura ocidental, sedutora, os nossos códigos sagrados, é situado na nossa língua. Nossa língua que só tem 3 pronomes. Nossa língua que tem uma poesia, quando eu digo Tolketane, começo do meu olhar com a minha mãe, eu estou reverenciando, dizendo a importância dela, que ela já enxergou antes de mim. Quando eu digo Itferre, começo dos meus passos, que é o nome do meu pai, eu estou dizendo que ele me ensina a correr, nadar no rio e perceber o meu sensor dos perigos que posso encontrar na mata, na floresta. Quando eu digo Setutiá, lugar de sorrir, que é a casa, eu estou tratando a casa como um lugar que tem que haver harmonia entre a minha família. E esse mesmo homem que evoluiu materialmente, que está no seu carro importado e diz: eu sou um vencedor, tomando Coca-Cola e sem tempo para sua mulher, nem de brincar com seus filhos, e dando joia para ela porque não pode suprir o sentimento, porque ele tem que acumular. Esse é o homem bem-sucedido, que venceu. Venceu. Esse mesmo homem que venceu, o seu filho joga pelo vidro do seu carro importado a lata da Coca-Cola no meio ambiente que ele tem que passar. E ele diz: eu sou evoluído. Eu sou um vencedor. Eu gosto da palavra vencer com. Eu não gosto de convencer. A palavra é a expressão da alma. No entanto, o guardanapo aqui não guardanapo limpa a boca. Nem o guarda-chuva, guarda-chuva. Então, o que é que eu tenho como referência de pertencimento? Não é o colar, não é o brinco. Mas são os valores deixados para o equilíbrio do meu povo. É ativar esses códigos, como uma maletinha, você tem que dizer aqueles números para ativar esse reconhecimento. Esse reconhecimento está no outro. Onde se lê os jornais e já não choca, mataram tantos, isso já convive naturalmente. Olha, a sensibilidade já se acabou totalmente. Nem choca, morreu tanto. Aqui não dá mais. Daqui não dá? Não. Então, reconhecer ancestralidade, reconhecer de onde eu venho, é reconhecer em vocês que estão aqui, dividindo, estudando, para acharmos essa nossa ancestralidade, para encontrar esse nosso sensor
e enxergar não com esse olho, mas com o olho da alma, do sentimento. E para enxergar com esses olhos, tem que haver um Pindorama que busque isso. E eu estou feliz por estar aqui e saber que existe. Amanhã vai ter mais. Que você existe. Que as cacicas existem. Que o ser sagrado. E que eu posso sonhar e ter esperança. Porque quando o homem perde a esperança e os seus sonhos, ele perde a razão de existir. E saber que existe pessoas que estão buscando entender ou codificar o que a nossa ancestralidade deixou para o nosso bem viver. Isso faz com que eu continue acreditando e sonhando. Então, uma instituição como Monte Azul, como Pindorama, faz com que eu continue querendo plantar, pelo menos no coração do homem de amanhã, que é esse menino que está aí, que é a minha esperança, e dizer que vamos sonhar junto, que a única razão da nossa existência, por essa breve passagem por esse planeta que nós vivemos tão pouco por essa passagem, e que nós acreditamos viver 100 anos, não, só é 50, que a outra metade você está dormindo. Então, essas mãos que servem, que seja a nossa reza, que seja a nossa prece. Esse irmão que serve é muito mais sagrado. Muito obrigado, gente. Prazer que você está aqui. Prazer. Não, eu moro na aldeia mesmo, lá dentro. Eu só vim aqui encontrar o cacique ali. Foi. Eu vim para São Paulo, foi para isso, para encontrar a cacique. Pode prestar. Foi verdade. Foi, a cacique levou. A cacique levou. Acho que amanhã eu posso rapidamente falar um pouco de uma mitologia onde que fala o sonho que ele falou. A gente sonhar junto. Tá? E aí, para sonhar bem, eu desejo uma boa noite para todos. Para que vocês voltem na hora certa. Não sei muito bem quanto que é a hora certa. 8h30. 8h30. Tá, muito obrigada. Obrigada. E palma para nós.